Nós estamos vivendo num momento que uma atmosfera de medo se espalha, um espírito de medo se precipita sobre o mundo inteiro e sobre a nação. Mas você que é cristão tem um espírito maior do que esse, um espírito que medo nenhum pode parar, que é o Espírito de Deus. Então ande conforme o Espírito de Deus, não por medo, mas tenha ousadia no Senhor, tenha coragem, tenha fé e firmeza no Senhor. Você não pode ser como o mundo. O mundo realmente tem todas as razões para temer, porque acabando essa terra, passando tudo o que eles têm aqui, eles não têm mais nada. Então a vida deles está em risco. Mas a nossa não, a nossa está segura, guardada, escondida no Senhor. Então tenha paz, você que é cristão. Seja luz nesse momento, se levante como um exército de Deus. Seja luz nas trevas, guerreie contra o mal, guerreie contra a espalhação do medo. Não fique contribuindo com isso, mas tenha força no Senhor. É momento agora de você pegar a sua Bíblia e renovar a sua mente com as promessas que tem ali. Leia as promessas de Deus, tire o pó da sua Bíblia, se alimente disso. Do que você tem se alimentado? O mundo te oferece medo e terror para se alimentar. Em todos os noticiários, em todos os veículos de mídia, jornal, TV, o que se fala é medo, 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 medo. Eu não estou falando para você negar a realidade. Eu estou falando para você se portar como um cristão, andar no Espírito do Senhor, no Espírito de Deus, não no Espírito de medo. Tenha fé, firmeza, não se abata. Leia a sua Bíblia, tire o pó dela e leia. Aplique, viva ela. Não tenha só como um livro bonito, um livro que te ensina coisas belas, mas realmente um livro que você usa no seu dia a dia, não que te ensina para guardar um conhecimento na cabeça, mas para que você use e você pratique no seu dia a dia. Leia as promessas da Bíblia, leia as promessas de Deus, porque elas são fiéis e dignas de toda confiança. Leia e renove a sua mente. Ao invés de você ficar se alimentando com os noticiários, que isso só vai te trazer medo, se alimente com a palavra de Deus, que isso vai te trazer vida. Vai te trazer vida. O medo, ele faz mal, até mesmo para o organismo físico. Nós sabemos que o organismo, quando está com medo, uma pessoa quando tem medo, o organismo fica abatido, a imunidade baixa. Mas se você anda no Espírito de Deus, você anda fortalecido, até mesmo no seu corpo. E a palavra fala, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Que os teus olhos sejam bons. E como os teus olhos vão ser bons se você fica olhando para a calamidade, para mensagens de destruição, para mensagens de medo? Olhe para a mensagem de vida, que está no Evangelho, que está na Bíblia. Conheça as promessas de Deus, renove a sua mente com elas. Pare de se alimentar com essas coisas ruins. Pare de se alimentar com medo, você já sabe o que está acontecendo no mundo. Se alimente com a vida que está em Cristo, para que você seja a luz em meio às trevas, nesse momento, que você seja o exército do Senhor. Que a sua palavra tenha poder para destruir todas as trevas e cadeias do inimigo. Porque a nossa palavra no Senhor, ela tem poder. Você sabia que existiram grandes homens de Deus nessa terra? Um deles foi John Lake. E é falado que quando ele estava na África, passando pela maior praga, a praga bubônica, ele ajudava na remoção das pessoas que estavam mortas, na remoção de suas casas. E ele colocava a própria mão dele nas pessoas que estavam mortas, sem medo. E aí os médicos falaram para ele, você está errado, você não pode agir assim, porque você vai ser infectado. E ele falou assim, quando o germe chega na minha pele, ele é queimado pelo poder que há em mim, que é no nome de Jesus, que é o poder de Jesus na vida dele. E os médicos não acreditaram, mas eles foram e fizeram um experimento que John Lake sugeriu, para que olhassem com o microscópio o comportamento dos germes na mão de John Lake. E realmente eles eram destruídos, eles eram desfeitos. Por quê? Porque era um homem que vivia debaixo do poder e da lei de Deus, do Espírito de Deus nele, não com um espírito de medo nele. Ele vivia não na lei do pecado, mas na lei de Deus. Isso era o que regia ele. A lei que já livrou ele de todo o pecado, já livrou ele de toda doença e enfermidade. E é nessa lei que ele caminhava, na lei do Espírito, não mais na lei do pecado. Jesus mesmo também falou, vai, limpe os enfermos, limpe os leprosos. Ou seja, eles não tinham medo de ser contaminados pelos leprosos, mas pelo contrário, eles iam e curavam os leprosos. Eles tinham fé para isso, a convicção e a certeza que poderiam descansar tranquilos fazendo isso.
e assim cumpriam o dever de Jesus, seu mestre. E também, quando estava tendo uma tempestade no mar, o que Jesus estava fazendo? Estava em paz, descansando. E a Bíblia fala que ele estava dormindo. Você pode descansar em meio a esse tumulto, em meio a esse terror espalhado? Porque se você não pode, você deveria poder. Se você está em Cristo, se refugie no Senhor, se refugie na palavra dele, tenha confiança na palavra dele, firmeza no Espírito dele, não andando com o espírito do mundo, mas se fortaleça nesse momento. Agora é a hora dos filhos de Deus levantarem a sua voz e se fortalecerem na luz, no Espírito do Senhor. Se esse vídeo tem te edificado, compartilha, se inscreve no canal, manda para outras pessoas, porque tem muita gente passando medo, vivendo em pânico, mesmo sendo cristão, e se refugie no Senhor.